O tema da nossa escola aberta de hoje é as cabeças mágicas. Na aula passada, nós vimos a acusação que pairava sobre os templários no julgamento e nos processos dos inquisidores, onde, dentre várias acusações, existia uma de que os templários adoravam uma cabeça, chamada de Bafomé, uma cabeça mágica. E nós vimos que a palavra Bafomé foi cunhada muitos séculos posteriormente a essa acusação, foi cunhado por um alemão chamado Frederic Nicolai. E a partir desse momento do século XVIII, inúmeros pesquisadores têm procurado, então, saber que cabeça é essa, e têm procurado exaustivamente aonde está o Bafomé templário. O fato é que o tema da cabeça, não é um tema importantíssimo dentro de todas as tradições, não só com os templários. Há um símbolo muito poderoso, muito forte, que envolve a cabeça. Nós vimos que há investigações recentes, por exemplo, sobre fontes islâmicas, que sugerem que o termo Bafomé foi inventado por Frederic Nicolai. Esse termo, como o próprio Nicolai afiança, pode, de fato, ter uma certa afinidade com a palavra árabe chamada de Abu Fihamat, cuja pronúncia na língua mourisca peninsular soa Bufihamat, que significa pai, fonte, sede principal da compreensão. Essa é uma expressão derivada da palavra Ras el Famat, que é sinônima de cabeça de conhecimento. E isso se refere, por sua vez, à capacidade mental do homem, depois da sua consciência ter sofrido um aprimoramento. É esse processo que se reporta precisamente a expressão eu construo a cabeça, inclusive usada no candomblé, né? E usada por muitas escolas sufis. Quando você torna-se um sufi, a sua cabeça é feita dentro do sufismo. De resto, há inúmeras tradições que falam sobre o tema da cabeça. Sobre o tema da cabeça mágica, o tema da cabeça decapitada. Esse tema, por exemplo, é muito frequente no mundo celta, né? E esse tema da cabeça mágica, da cabeça decapitada, da cabeça falante, da cabeça, enfim, divina, ele transita para o imaginário medieval na forma de uma cabeça prodigiosa. E esse tema não pode ser escamoteado. Ele é algo muito profundo e está presente em vários povos, né? E os indígenas brasileiros também têm um tema de uma cabeça que voa e persegue e lança maldições sobre as pessoas. Nós temos na tradição cristã, por exemplo, a fama lendária dos chamados santos cefalófaros, ou seja, os santos que foram decapitados. A palavra que dá origem a um cargo chamado os ouvidores, né, deriva disso. O ouvidor era alguém que tinha uma cabeça santa, né? Então, e também nós temos, no sentido das chamadas cabeças santas, que são aquelas cabeças relicário, são as cabeças de saudadores ou de saludadores. Essas cabeças santas eram consideradas cabeças que tinham virtudes terapêuticas e virtudes apotropaicas, que são virtudes mágicas. Todo esse cenário existe por todo o espaço ibérico, inclusive em contexto em que os templários não existiam, como por exemplo no Brasil, né? O mesmo acontece justamente, esse cenário dominado por uma ideia de que há cabeças, né, juntamente com as relíquias que são guardadas ciosamente, a parte mais nobre do corpo humano é tido como a cabeça. E a cabeça é supostamente a detentora de propriedades mágicas. Nós devemos nos lembrar que a cabeça é, teoricamente, notadamente na garganta, segundo a tradição, aonde a alma se aloja e quando, após a morte, a alma sai pela boca. Nós devemos nos lembrar que o Deus judaico-cristão faz o mundo pela boca, né, pelo verbo. O verbo é aquilo que sai da boca de Deus, né? O homem é um animal que fala. Enfim, existem inúmeros mitos, né, que envolvem cabeças ao redor do mundo inteiro.
Tem uma mitologia muito interessante que diz respeito a uma carta de Dom Afonso V, que é um dos reis de Avis. A carta é datada de 12 de maio de 1466, em que ele concede perdão a Beatriz Anis, que é a mulher de Afonso Esteves, um morador de Tomar, porque ela era acusada de ser feiticeira e de ter a cabeça de um finado em casa e que por assim apunha em algumas pessoas em concórdia. Para curar essas pessoas, ela colocava essa cabeça de um morto. Vamos lembrar que Perseu mata a Medusa e anda com a cabeça dela, que mesmo depois de morta, a cabeça de Medusa é uma cabeça apotropaica. Ela tem virtudes terapêuticas e ela tem virtudes mágicas. Existe um grande livro, que é talvez o livro mais representativo da mística judaica peninsular, é o chamado Livro do Esplendor, é o Sefer HaZohar. O Zohar afirma ser a cabeça o ponto supremo, porque é a partir dela que começam os mistérios inteligíveis. Essa é a posição idêntica à adotada pelo neoplatônico renascentista Leão Hebreu, de certo inspirado no Timeu de Platão, que é o diálogo em que Platão considera a cabeça a parte mais divina do corpo humano, em virtude de ser a sede do intelecto. Platão, inclusive, fala que uma das almas está depositada na cabeça. Teve, inclusive, um papa, que é o Silvestre II, que no chamado Liber Pontificalis, segundo consta na Biblioteca Vaticana, corrobora que, entre os outros objetos mágicos, ele terá fabricado uma cabeça de bronze, no que ele seria imitado por Alberto Magno, o qual teria gasto 30 anos para construir um objeto similar, que São Tomás de Aquino quebrou porque falava demais. E, posteriormente, nós teremos a chamada cabeça falante, que vai surgir naquela obra célebre de Cervantes, que é Dom Quixote, volume 2, no capítulo 18. Curiosamente, os termos árabes para conhecimento e compreensão são, de fato, conotados com aquele termo usado para designar a cabeça. Eles derivam de uma raiz linguística que é comum aos vocábulos também árabes, a raiz linguística comum para os vocábulos de preto e carvão. Enfim, existe uma afinidade filológica, de fato, que gera uma cumplicidade semântica entre a cor preta, que é distintiva do princípio divino, e a cabeça, que é a sede deste exato princípio. Vamos nos lembrar que Deus é chamado de a divina escuridão, um mistério insondável. Com efeito, a cor preta, a miúde conotada em contextos mediévicos portugueses, com a morte, a tentação, o pecado, o castigo, o demônio, também ocorre como exemplo de sentido positivo, como, por exemplo, o modelo de virtude da vida eremítica, de penitência e de mortificação da carne. Designadamente, por exemplo, nós encontramos essas expressões no Bosco Deleitoso, no Horto do Esposo, na vida de Barlaão e Josafá, na vida de Santa Maria Egípcia, na iconografia de Baltazar, que é o rei magro negro, um dos 3 reis magos, etc. Nós temos também a iconografia de alguns santos, como, por exemplo, Frei Dominicano, Bartolomeu dos Mártires, que, apesar de não sofrer de estrabismo, ele aparece praticando a chamada convergência ocular, em que você desloca um olho de outro olho. Essa figura também é uma figura que aparece no convento de Cristo, em Tomar, abaixo da janela, da famosa janela do capítulo. Na verdade, a cabeça de preto, a chamada cabeça de preto, é uma peça heráldica relativamente rara. E essa peça está presente no brasão de Hugues de Payne. Quem é Hugues de Payne? É um dos fundadores dos Templários. Está presente também no brasão de um dos navegadores, que é Fernão Gomes, da Mina, e Diogo de Azambuja, entre outros. Bem como as chamadas cabeça de mouro e cabeça de turco, que estão presentes no brasão de armas de Vasco da Gama. Essas cabeças estão na linguagem dos símbolos, como alusão ao centro espiritual primordial, e concomitantemente são figuras evocadoras da iniciação,
dispensada por esse centro espiritual primordial. A iniciação é operada mediante a penitência e a mortificação da carne, mediante a mercê de ações e práticas tendentes à conversão de um jeitinho. Então, sobre esse contexto extremamente amplo, né, e entre outras coisas, por exemplo, o sacramento, o batismo, dá-se sobre a eleição das cabeças. Né? Nós temos, por exemplo, um sentido pleno, onde a gente vem a demanda com os cristãos de São Tomé, os prosélitos da igreja de Melquisedeque, o preste João, nos anais portugueses, o rei sacerdote, o presbítero da Paraclétia, a igreja oculta do discípulo amado e iniciador supremo. Entre esses cristãos do Oriente, o acesso ao sacerdócio pressupunha um complexo, um cerimonial extremamente complexo, um cerimonial litúrgico extremamente complexo, que terminava com a transmutação da consciência. Esse era o resultado do contato de um ferro em brasa no local da fronte, coincidente com o chamado terceiro olho, que é o olho de Shiva, né, da tradição hindu. E esse ferro queimava a carne até o osso e constitui um verdadeiro enigma. Essa operação era denominada tomaios, aquilo que a igreja grega, escrito por São João Crisóstomos na Epístola aos Coríntios 1:4-12, chama baphemetofon, literalmente o batismo da face. A cruz que deve ser impressa na testa é o sinal da autêntica iluminação, da visão de Deus face a face, ou a subespécie a eternitatis. Enfim, é a superação da dualidade, que vai ser manifestada na iconografia tanto pelo estrabismo como pela convergência ocular dos bons Jesus siríacos aos góticos, da representação dos místicos e do homem radical, da janela do baixo coro manuelino, que nós falamos anteriormente, que se encontra no convento de Cristo em Tomar. As esculturas de Aleijadinho no Brasil também têm isso. Então, nós encontramos o chamado órgão da visão estática não somente na tradição indiana. A tradição ocidental tem várias dessas passagens. Isso tudo está ligado à ideia da aquisição de um conhecimento profundo. Né? Então, o tema das cabeças mágicas é um tema seríssimo. Quando você vira uma cabeça no interior de uma igreja, uma cabeça solta, tenha a certeza de que trata-se de uma dessas peças. A simbologia de uma dessas peças será uma cabeça mágica, ou a cabeça de um decapitado que tem uma função apotropaica. Né? Nós ficamos por aqui. Até o próximo Escola Aberta, cujo tema será o que é fazer a cabeça no santo. Até lá. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Escola Aberta, cujo tema será o que é fazer a cabeça no santo. Até lá.